hoje vai ser aí trabalhar as classes utilitários do Bootstrap 4, tá? Então, vou usar o site do W3 Schools para fazer a explicação, né? E aí depois, né, para quem tem o Visual Code instalado, pode depois utilizar. Mas aqui eu vou fazer aí por partes, né, para depois, né, fica mais fácil para vocês reproduzirem. Tá? Então, abrindo aqui na parte do Bootstrap 4, tá? E já criando, antes, né, de mostrar os conceitos todos, eu já vou passar para esse site aqui, tá? Do Try It Yourself, né? Deixando aí um site vazio. Né? Vazio, mas com todas as ligações do Bootstrap, né? Que nós já estamos habituados. Tá bom? Aqui dentro, eu vou deixar aí, né? Algumas classes já prontas para nós, tá ok? Então, vamos criar aqui um div, né, que ele vai ter aí um class, e já vou fechar aí o meu div. Tá? Então, na verdade, aqui já vou criar uma classe container. Dentro dessa classe container, né, eu vou criar aqui uma classe, né, uma camada com um raw, tá? Então, para ter aí uma linha, e dentro dessa linha eu vou criar aí a minha coluna, tá? Então eu vou ter aí um call SM, tá? De 4, né? O agrupamento aí de 4, tá ok? Então vamos colocar um H1, eu vou abrir e vou fechar, tá? Então, como eu disse, não é uma aula que vocês vão precisar programar, mas para vocês acompanharem e entenderem os conceitos. Né? O que eu estou fazendo aqui, nada de novo, eu já fiz isso muitas vezes, vocês também já fizeram, tá? Só criando aí uma estrutura pronta, né, para ter aí, para a gente poder testar, tá bom? Aqui é um parágrafo simples, então eu vou colocar este, será um exemplo simples de parágrafo, tá? E aí um outro P, né? Fecha aqui o P. E aqui dentro, olha, eu vou criar um hiperlink, tá bom? Esse hiperlink não vai levar para lugar nenhum, ele vai ter então só a âncora aí, tá? E aí eu vou colocar então aqui um link 1, tá bom? Quando eu dou um run, tenho aqui o meu exemplo, tá? Então para facilitar já vou dar um Ctrl C aqui, né, na camada do CoSM4, tá ok? E vou trazer ele para cá, tá? Mudando aí apenas exemplo 2 e link 2, tá bom? Então estaremos assim para começarmos aí, né, os nossos exemplos. Uma página simples de Bootstrap, né, que ela traz aí dentro da camada container, né, o raw, e aí depois as divisões de coluna, ok? Bom, uma vez que eu tenho isso feito, né, tenho a minha estrutura pronta para realizar os meus testes, nós vamos começar. Então eu vou começar aqui, né, pelas classes utilitárias. Então, nesse exemplo aqui, né, eu vou usar especialmente bordas, né? Então, o que eu preciso conhecer aqui, tá? Então, eu vou usar a classe border, tá ok? Para adicionar ou remover, então, bordas de um determinado elemento, tá? A partir aí, né, de um elemento, tá ok? Então, a sua forma mais simples, né, é utilizar o class border, tá? Então, a border aqui que eu vou colocar, ele coloca a borda em todos os lados do meu elemento, tá? E depois eu tenho, né, num segundo exemplo aqui, o border 0, tá? Esse border 0, ele vem meramente para exemplos, né, mais para fins de estudo, tá ok? Porque não tem muito sentido eu adicionar a borda e tirar. É mais fácil eu não ter a borda, tá? Mas por que o border 0 está aqui, tá? Porque aí no terceiro exemplo para frente, né, ele traz como que eu faço para tirar a borda somente da parte superior, tá? Então eu vou usar o border traço top traço 0, tá? Então a presença do 0 significa que é a ausência da borda aí, né, na parte superior. Então repare que aqui eu tenho 0 novamente, né, presença do 0 junto com o right, ausência então da borda, né, à direita. Tá? Tenho aí a ausência da borda na parte inferior e a ausência da borda
tá? Na parte esquerda, né? Então left 0, ok? Então este é o exemplo, né, mais simples que nós temos de border, então eu vou usar meramente o border aqui. Quando a gente fala que eu posso colocar borda em um elemento, tá? Aqui eu tenho vários elementos. Eu tenho, né, o meu container, tá, que está dentro de uma camada. Eu tenho a minha linha, que está dentro de outra camada, o meu raw, né? Tenho aqui as minhas colunas, tá? Dentro das colunas eu tenho o meu H1 e tenho 2 parágrafos além, né, do próprio hiperlink aqui. Então tudo isso são elementos do HTML, tudo isso é passível eu utilizar bordas, tá? Então aqui, olha, né, vamos começar utilizando as bordas, tá? Primeiro, dentro aí da própria classe, olha, tá? Dentro da própria coluna. Então aqui eu já tenho um class com um ColSM, e aí eu venho aqui e coloco um border, tá? Quando eu dou um run aqui, notem que ele colocou borda, né, na coluna toda. Então pegou tudo aí. Mas eu poderia colocar borda, por exemplo, somente dentro do meu H1. Então eu venho aqui, class, tá? E aplico aí o border. Olha lá, tá? Então reparem, olha, considerando aí o leve espaçamento que ele tem, né, do lado direito e do lado esquerdo, tá ok? Poderia colocar borda no meu parágrafo, vamos supor então aqui que eu quero colocar o border, tá? Neste ponto, tá? Então olha lá, estou colocando borda somente nesse parágrafo. Posso colocar borda somente no hiperlink? Posso, vou fazer isso aqui nesse exemplo 2, olha. Então eu venho aqui, class, tá? E aplico aí o meu border, tá? Então olha lá, coloquei borda somente, então, no meu hiperlink. Então repare que quando a gente fala, né, quando aqui ele traz que eu vou utilizar a classe border, né, para adicionar elementos, né, para adicionar uma borda, né, no meu elemento, pode ser qualquer elemento, tá? É importante deixar isso bem claro, tá, ok? Só para mostrar a ausência da borda, tá? Se vocês, olha, dando um zoom aqui, tá? Só aumentando o zoom, olha, tá? Então, reparem que, olha, eu coloquei borda na minha coluna toda e coloquei borda no meu H1, mas essa borda do meu H1, repare que ela ficou aí, olha, bem, né, aumentando o zoom para vocês verem, ficou um negócio meio estranho, né? Eu posso, né, somente no meu H1, retirar a borda da parte superior, tá? E como que eu faço isso? Então, olha lá, eu estou pegando esse H1 do meu exemplo 1, aonde eu coloquei border, eu venho aqui e coloco border, traço top, traço 0, tá? Com isso, quando eu dou um run, repare que ele vai tirar a borda, olha, né, da parte superior, tá, ok? Então aqui é um bom exemplo, né, para mostrar aí que eu posso tirar a borda aí, né, de um lado, tá, apenas aí de um determinado elemento, tá, ok? Poderia tirar da esquerda, poderia tirar da direita, e aí vai muito, né, dos exemplos, dos exercícios que virão, né, principalmente, né, para as próximas aulas, tá? Então aqui, para este primeiro exemplo, eu só vou deixar o border top 0, tá? E aí repare que eu tirei a borda somente aí do meu H1. Utilizando da mesma lógica, posso aplicar isso tranquilamente, né, em qualquer local, tá bom? Na sequência, tá? O que nós vamos ter aqui, tá? Vamos colocar cor na borda, tá? Então, nesse caso aqui, olha, uma vez que eu conheça, né, uma vez que eu tenho as cores do Bootstrap, tá? Eu posso aqui, olha, tranquilamente, tá, aplicar cor nas minhas bordas. Então eu sei lá que o primário é aquele tom azul, né? Sei que o info é aquele tom ciano, né? E todas as cores, né? Que nós já estamos acostumados do Bootstrap, tá? Vamos pegar aqui, ó, aonde eu tenho border, tá? Na classe, eu vou colocar aqui, olha, eu tenho que permanecer o border, e aí eu adiciono uma outra classe relativa, então, a cor, tá? Então, quando eu faço isso, olha, repara que eu adicionei a cor aí, né, no meu elemento aí, no meu elemento foi, na verdade, a minha coluna. Poderia adicionar cor aqui, olha, aonde eu fiz para o meu hiperlink?
tá? Então eu venho aqui, olha, border, tá? Vamos colocar aqui um Danger, que ele vai colocar aquela borda vermelha, tá? Então reparem que a gente tem essa possibilidade. Aqui neste exemplo, olha, do link, tá? Eu coloquei borda, a gente tem uma opção de borda, né? Que seria aí o border white, tá? A borda branca. Ah, mas se colocar a borda branca com o fundo branco, né? Fica algo sem sentido. Sim, totalmente, tá? Por isso que, neste caso, né, a gente vai usar a borda branca quando eu tenho um fundo aí, né, numa outra cor. Então, por exemplo, aqui, eu venho e coloco um border, tá? Sucias, que vai colocar aquele tom verde, tá? Desculpa, na verdade eu quero colocar cor de fundo aqui, então BG, tá? Background, olha lá. Aí sim eu tenho a borda branca, né? Contornando todo o meu hiperlink, tá? Então é importante aí, né, mencionar que a gente vai usar as bordas, né, de acordo com o fundo que eu estou trabalhando, tá? Tenho que fazer aí, né, as devidas combinações para não criar problemas, tá? Então repare que aqui eu tenho exemplos, né, para se trabalhar com bordas. E aí na sequência, olha, né, de bordas, a gente vai ter aí, né, as bordas, né, que eles chamam aqui de radials, né, mas basicamente eu vou arredondar aqui o canto, né, da minha borda, ok? Então olha lá, é bem simples a aplicação, embora ele vai trazer aqui inúmeras opções, né, mas o que nos interessa é essa classe, rounded, tá? E aí eu posso, olha, nos exemplos aqui ele vai trazer, posso aplicar, né, arredondar a borda somente na parte superior, na parte inferior não, né, ou somente na minha direita, ou somente no rodapé, né, ou somente na parte aí esquerda, ou colocar em tudo, tá? Colocar círculo, ok? Então a gente pode aí, né, fazer isso de diversas maneiras. Eu vou me atentar basicamente somente nessa classe aqui do round, tá ok? Então, para este exemplo aqui, olha, vamos arredondar as bordas, né? Inicialmente aqui nesse link, tá? Onde eu coloquei no parágrafo, tá? Então repare que quando eu coloquei essa borda, né? Eu coloquei ela no parágrafo. Então eu venho aqui, rounded, e aí eu vou mandar arredondar. Então, olha lá, né? Visivelmente, rapidinho aí, ele já aplicou, então, o arredondamento aí, né, da borda. Olha lá, aumentando um pouco o zoom, a gente consegue enxergar que ele arredondou, ok? É importante mencionar que aqui, né, eu estou criando ela, né, eu estou arredondando, né, a borda que já existe. Mas se eu pegar, por exemplo, aqui, nessa coluna onde eu coloquei um texto, onde eu coloquei um background, né, em verde, olha lá, foi neste ponto, ele não tem borda. Mas eu posso vir aqui e utilizar o rounded, tá? Vocês vão perceber, olha, né, só aumentando aqui um pouco o zoom, tá? Repare que ele não está arredondado, ele está aí, né, bem quadrado. Quando eu dou um run, vocês vão perceber que levemente, né, ele vai aí arredondar os cantos, tá? Então, pelo Bootstrap, eu consigo fazer isso facilmente, né, utilizando dessa classe. Ah, é possível arredondar mais isso? Sim, é possível, mas aí a gente vai precisar, né, utilizar mais do CSS mesmo para fazer isso. Neste caso, eu estou fazendo um leve arredondamento aí, né, nas minhas bordas. Então, eu posso aplicar isso, né, tranquilamente dentro aqui, né, dos meus exemplos. Sempre lembrando que eu estou arredondando a borda, né, de um determinado elemento, tá bom? Então, nessa parte de bordas, né, nós fechamos aqui.